Olá, pessoal, e aí, tudo bem? Tudo certo com vocês? Tudo bom mesmo? E aí, sobrevivendo a esse apocalipse viral que está nos cercando, sou eu, professor Luciano Misael, o Misael, para mais uma aula, né, sobre código genético, sobre síntese proteica. E é isso, a gente vai dar continuidade para aquelas aulas de ação gênica, né, que a gente já vem falando aí alguns dias, sobre o DNA, sobre o RNA. A gente vai finalizar essa parte hoje. Tem essa nossa terceira aula e tem mais uma aula sobre isso, que vai ser a síntese proteica, para finalizar o assunto, o conteúdo, beleza? Então vamos lá, simbora, deixa de bate-papo e enrolação e vamos para a aula. Então, vamos começar por aqui, senhor já entendendo alguns conceitos importantes. A gente tem que lembrar que a partir do DNA, né, se faz aí a fita de RNA mensageiro, né? Então, lá no meu DNA, lá no meu material genético que está dentro do núcleo, né, a partir dele é feita uma cópia de uma sequência, né, desse DNA que eu queira produzir uma proteína e dela é fabricada o RNA mensageiro. Se você não sabe do que eu estou falando, para tudo aqui, volta para o vídeo anterior aí, né, sobre ação gênica, para você entender um pouco o RNA mensageiro e a função dele, beleza? Mas vamos lá, dando continuidade. Então, esse DNA, a partir dele, vai formar o RNA mensageiro. E o RNA mensageiro, nessa receita de como fabricar algum tipo de proteína, uma sequência de proteína, ele vai ser levado e transportado até o citoplasma junto aí ao ribossomo, né? Porque vai ser o local que vai produzir a sequência de proteína específica que o DNA está pedindo. A gente tem que lembrar uma coisa: as proteínas, elas são formadas por partes menores, que são os aminoácidos, né? Esses aminoácidos que são provenientes da nossa alimentação. A carne que você come, a proteína que você come é digerida, é absorvido esses aminoácidos e são disponibilizados para as células utilizarem para produzir as suas próprias proteínas, tá certo? Então, ó, as proteínas são formadas por aminoácidos. Cada aminoácido é formado, né, por uma trinca de bases nitrogenadas chamada de códon, né? Então, cada aminoácido é formado por um códon, e esse códon, por sua vez, como eu falei, é formado por três nucleotídeos. Como assim, professor? O que é isso mesmo? Nucleotídeo está aqui, olha só. AGC. Eu não tenho adenina, guanina e citosina, uma trinca de nucleotídeos de bases nitrogenadas. Então, a cada três bases nitrogenadas, eu formo um códon, beleza? E esse códon vai ser responsável em estar produzindo um aminoácido. Nesse caso aqui, ó, o AGC vai produzir o aminoácido do tipo serina. Tudo bem? E o código genético, a gente tem que lembrar que ele tem uma linguagem universal. O que quer dizer isso? Quer dizer que não importa se é um ser humano, se é uma bactéria, se é um cachorro, se é uma árvore, a composição química é igual. A sequência, né, de códons aí, elas vão determinar sempre os mesmos aminoácidos. Por isso que a gente fala que é uma linguagem universal. Isso foi feito num teste no qual pegava material genético de um outro organismo, né, acrescentava dentro de um organismo um segundo organismo, e aquele segundo organismo ele conseguia secretar, produzir as proteínas do primeiro organismo. Isso mostra para gente, né, que é realmente sim uma linguagem universal. E graças a essa técnica são fabricados muitos medicamentos, por exemplo, a insulina a partir de bactérias. Então, pega o DNA humano, né, que tem lá a informação de como que produz a insulina, coloca essa informação dentro de uma bactéria e a bactéria começa a ler esse código e começa ela mesma a produzir insulina. É claro que para a bactéria isso não vai servir, mas aí os cientistas retiram essa insulina da bactéria e é usado aí, é vendido, né,
para as pessoas diabéticas aí que necessitam, beleza? Para que você entenda uma outra situação, existem, né, foi descritos aí 64 tipos de códons diferentes. O que que é isso? 64 combinações de trincas de nucleotídeos de A, G, C e U. Por que U? Eu tenho que lembrar que eu estou falando de RNA mensageiro aqui, tá bom? E o RNA mensageiro ele não tem timina, no lugar da timina a gente vai estar encontrando a uracila, ok? E esses 64 códons, né, que foram descobertos, determinados, eles serão responsáveis, né, em determinar, em produzir, em sequenciar 20 tipos de aminoácidos aí distintos. Mas não está batendo. Se eu tenho 64 códons, não deveria ser 64 aminoácidos diferentes? Pois bem, não é assim, né? Aí a gente entra nesse último tópico, que a gente fala que o código genético ele é degenerado. O que é isso? Cada aminoácido, né, ele pode ser codificado, né, produzido por mais de um códon diferente. Como assim? Não estou entendendo agora. Olha só esse caso B. Aqui eu estou falando de mutação, né? Tanto em um como no 2. Mas vamos analisar só a situação 2 aqui por enquanto. Eu tenho uma sequência, né? Eu tenho um códon que é o AGC, beleza? Esse códon AGC ele vai produzir o aminoácido serina. Ponto. Se acontecer uma mutação e, por exemplo, trocar aqui uma base nitrogenada, então repara, no lugar da citosina foi trocado por uracila, né? Ficou a sequência AGU. Essa mesma sequência ela também vai produzir o aminoácido serina. Quer dizer, para esse organismo, essa mutação aqui não teve diferença nenhuma, né? Ela foi irrelevante, porque produziu o mesmo aminoácido. Agora, pode acontecer a situação 1, né? Em que eu tenho a mesma sequência, né? O AGC produzindo serina, de repente acontece uma mutação e essa mutação troca a citosina por uma outra guanina, formando a trinca, né? O códon AGG. Repara que esse códon AGG ele vai estar produzindo um outro aminoácido, vai estar produzindo a arginina. Quer dizer, essa pessoa aqui se deu mal, né? No lugar de produzir a proteína, ela vai colocar um aminoácido diferente, ela vai ter uma proteína diferente sendo fabricada, beleza? Isso que quer dizer o código genético degenerado, né? Que o aminoácido ele pode ser codificado por mais de um códon diferente. Tranquilo? E aí eu vou mostrar aqui para vocês, olha só base nessa tabela com todas as possibilidades de códons que existem, né? Os 64 tipos de códon. Então vamos dar uma olhada aqui em algumas coisas. Repara que o aminoácido, né, fenilanina, ele pode ser sequenciado, codificado por duas trincas, né? Por dois códons diferentes, o UUU e o UUC. Tanto um quanto o outro vai estar produzindo fenilanina. Agora olha só a leucina, também UUA, UUG vai estar produzindo leucina. Repara que aqui eu tenho uma outra combinação, né? Tenho mais 4 combinações que também vai estar produzindo a leucina, né? Então, só aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 combinações diferentes para produzir o mesmo aminoácido. Tranquilo? Essa tabela ela é organizada de que maneira? Aqui eu tenho o C, A, C, então, são as sequências de primeira letra. Então, se eu quero procurar uma sequência que começa com U, eu já começo aqui, ó, no U. Se eu quero que a segunda letra também seja U, eu sei que eu vou encontrar aqui, ó, U com U, vai estar aqui, ó, UU. Se a segunda letra for C, eu vou procurar U com C. E aí eu sei que a segunda letra é C. Se é a segunda letra, eu quero que seja o A, tá aqui, o A. Beleza? É assim que funciona mais ou menos essa estrutura e faz com que a gente
consiga encontrar. Eu destaquei aqui 3 coisas. Existe uma sequência, né, na verdade, quando começa a produzir proteína dentro da gente, e isso aí a gente vai entender um pouquinho melhor na próxima aula, não é qualquer proteína, né, não é assim, o DNA vai lá e coloca uma sequência de códons e sai produzindo. Não, existe um início de produção e existe um fim de produção. Existe o que a gente chama de pontuações genéticas. E essas pontuações genéticas, elas são codificadas por alguns códons diferentes. Por exemplo, sempre o início, né, quando começar a ler lá ó, a parte do RNA para produzir uma proteína, por exemplo, essa proteína só vai ser produzida quando tiver o start, né, o start códon, né, que é o códon de iniciação. Quando eu encontrar a sequência A ou G, enquanto eu não achar a sequência A ou G, né, enquanto o ribossomo não tiver lá, ah, o RNA transportador não encontrar a sequência A ou G que dá início à produção, colocando aí a metionina, né, esse aminoácido inicial, eu não vou fabricar nada. Beleza? Você vai fabricar, ele vai procurando lá, vai procurando, achou A ou G, opa, vou iniciar, coloca uma metionina, e aí de 3 em 3 ele vai adicionando os aminoácidos. Até que momento? Até ele encontrar esses que estão em amarelo, os chamados stop codon, né? Os códons de parada. Então, quando ele encontrar a sequência UAA, ou UAG, ou UGA, isso quer dizer ponto final, paramos por aqui, encerrou e não produz mais nada, mesmo que tenha outras sequências, outros códons, né, outras trincas, não serão mais produzidos. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha entendido. Se gostou, deixa o teu like, teu joinha. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar também esse vídeo. Beleza? Vou ficando aí. Um forte abraço e até mais. Falou, tchau, fui!